Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira, dia 27 de março. Vamos então aos destaques do dia. Bolsonaro deve deixar o hospital hoje e Moraes pode prorrogar prisão domiciliar. E você vai ver também. STF derruba a prorrogação de CPMI do INSS. Guerra faz postos e distribuidoras de combustíveis aumentarem até 70% o lucro na venda do diesel. E ainda, ovos de chocolate estão 30% mais caros neste ano. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta hoje do hospital onde está internado em Brasília e deve seguir para a residência dele, onde cumprirá prisão domiciliar. Vamos ver. Ao conceder prisão domiciliar humanitária por 90 dias para Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, limitou contatos políticos. Segundo Moraes, a decisão seria para resguardar a saúde do ex-presidente, que se recupera de uma pneumonia, principalmente para se evitar o risco de infecção generalizada. Mas a ideia pode ser limitar a articulação do ex-presidente com aliados em ano eleitoral. Depois que foi preso em regime fechado no ano passado, Bolsonaro foi visitado por diferentes políticos na cadeia. Foi em uma dessas ocasiões que articulou a pré-candidatura do filho, Flávio Bolsonaro, à presidência. O movimento se intensificou depois que ele foi levado para a Papudinha, em janeiro, local que se tornou uma espécie de QG eleitoral do bolsonarismo. Mas, pelos próximos 3 meses, Bolsonaro vai ficar impedido de conversar sobre o cenário eleitoral com boa parte dos seus correligionários, nem mesmo por telefone. Moraes o proibiu de usar celular ou redes sociais. Da classe política, apenas Flávio e Carlos Bolsonaro poderão conversar com o ex-presidente nesse período. Dessa forma, Bolsonaro só vai voltar a palpitar sobre eleições no fim de junho, pouco antes do início das convenções partidárias, quando os candidatos são oficializados pelos partidos. Ao fim do período concedido de prisão domiciliar, Moraes vai reavaliar a condição de saúde do ex-presidente para decidir se ele tem que continuar em casa ou deve voltar para a Papudinha. E caso o ministro prorrogue a domiciliar, a dúvida é se vai afrouxar ou manter as regras de pessoas que podem visitar Bolsonaro. E por maioria, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a prorrogação da CPMI do INSS. Vamos conferir. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Flávio Dino. Seguiram nesta linha os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o presidente Edson Fachin. O relator da ação, ministro André Mendonça, votou para manter sua decisão individual. Foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. Entre os que votaram para rejeitar a ampliação da CPI mista, um dos principais argumentos é de que o tema é uma questão interna do Congresso Nacional. Assim, não caberia intervenção da Justiça. Eles entendem que não é cabível prorrogação automática de prazos. Consideraram ainda que o tipo de ação apresentada não preencheu os requisitos necessários, ou seja, a configuração de uma violação a um direito líquido e certo. Entre os que votaram para manter a proposta de prorrogação da comissão, o entendimento central foi no sentido de que a prorrogação é um direito das minorias parlamentares do Congresso. Para o relator, ministro André Mendonça, se a comissão cumpre os requisitos, o procedimento tem caráter mandatório, ou seja, não cabe uma avaliação sobre o tema do presidente do Congresso. Os ministros analisaram uma decisão do ministro André Mendonça, que deu prazo de 48 horas para que o Congresso realizasse a leitura do requerimento da comissão, um procedimento que viabiliza a extensão do prazo. Se isso não fosse feito, a comissão poderia continuar seus trabalhos. Olha, e o salário mínimo de 2026 foi reajustado em 6,79% e passou a R$ 1.621. A diferença representa um aumento real no poder de compra do brasileiro. O pagamento do salário mínimo com reajustes já está em andamento. A diferença representa um acréscimo de R$ 103 em relação ao piso anterior,
que era de R$ 1.518. Os trabalhadores e beneficiários começaram a receber o montante atualizado em fevereiro. Essa dinâmica ocorre porque o salário é pago no mês seguinte ao trabalhado. O cálculo do reajuste do salário mínimo de 2026 segue a regra atual de valorização, que combina dois indicadores principais, a inflação e o crescimento do PIB. Curiosamente, o valor final ficou ligeiramente abaixo das projeções iniciais do governo. No começo do ano, a expectativa era de que o piso chegasse a R$ 1.630, caindo para R$ 1.627 durante a aprovação do orçamento. Essa diferença de valores é explicada justamente pela inflação menor do que era esperada nos últimos meses de 2025. Como o índice que mede o custo de vida subiu menos do que os técnicos previam, o cálculo final do piso nacional acabou sendo ajustado para baixo para refletir a realidade econômica do país. E as distribuidoras e os postos de combustíveis aumentaram em até 70% os lucros com a venda do diesel após o início da guerra no Oriente Médio. Nas últimas semanas, o governo anunciou a isenção de impostos federais sobre o diesel, o aumento do imposto de exportação sobre o petróleo, o incentivo financeiro a produtos e importadores e ações para fiscalizar o repasse dessas medidas ao consumidor. Ainda assim, um levantamento do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais mostra que desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro, as margens de lucro dessas empresas aumentaram em média mais de 30% em produtos como diesel e gasolina comum. Os dados utilizados são do Ministério de Minas e Energia, no relatório mensal de mercado de derivados de petróleo. Embora o movimento recente acompanhe a disparada dos preços do petróleo no mercado internacional durante a guerra, o aumento das margens de distribuidoras e postos ocorre desde 2021. Na comparação nesse período, o aumento das margens de lucro é ainda maior. Olha, a Polícia Federal realiza uma operação nesta sexta-feira para reforçar ações de fiscalização em postos de combustíveis. O objetivo é combater reajustes indevidos nos preços. Agentes da PF fazem ações em 12 estados. E para falar mais sobre esse assunto que interessa, afeta a vida de todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Renan Silva, ele que é economista, nosso parceiro aqui. Bom dia, Renan, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Kleber, agradeço o convite, é sempre uma satisfação poder atendê-lo. E Renan, agora sua visão técnica, né? Como especialista, eu pergunto, peço que você faça uma análise desses números. Esse aumento de 70% nos lucros se justifica ou pode haver aí um certo oportunismo em meio à guerra? Olha, na verdade, existem as duas coisas, tá? Existe o oportunismo, sim. Contudo, temos que considerar ali que também representa uma certa proteção. Quando você tem realmente uma sinalização de uma inflação futura, e a gente tem que lembrar que o petróleo, né, em especial a gasolina, ela tem um peso muito elevado na nossa cesta do IPCA. Então, o agente, o comerciante, ele sabe e percebe o risco, né, da perda do poder de compra, assim como da sua margem, e ele se antecipa ao mercado ou as medidas do governo que vieram logo em seguida. Então, você observa que houve uma reação muito rápida no estilo de inflação inercial. Eu quero repor a inflação passada no meu preço e eu quero também já me proteger da inflação futura. Então, como é um momento, né, a guerra traz uma sensação de uma incerteza maior, de uma volatilidade maior em diversos aspectos, que não só o combustível, e acaba justificando, então, esse aumento na ponta, né, ao consumidor. Mas se deve a esse movimento de tentativa de uma proteção antecipada com vistas à inflação futura que a gente pode sentir aí uma certa deterioração. Em relação a essas medidas que foram anunciadas pelo governo, como a isenção de alguns impostos, elas têm se mostrado eficientes na prática? Olha, no momento, como o mercado está sob a influência dessa tensão, dessa volatilidade, o efeito ainda não foi sentido. Tá? Também é certo que os estados não aderiram a algum tipo de vamos dizer assim,
de medida paliativa, de abrir mão de arrecadação. Então, ficou, dessa vez, muito concentrado no esforço do governo federal. Mas o que eu vejo agora, depois de um período de crise, né, elevado, né, a gente tem que considerar que temos mais uma década perdida, né? Então, os agentes sofreram muito no período Covid, pós-Covid, tivemos, né, agora um ciclo de alta de juros muito elevado, que está se interrompendo, né, por agora, num novo ciclo, mas que é uma queda de juros muito lenta. Então, tudo isso representa perda de poder de compra, perda de margem, né, e também custos muito elevados de juros para as operações. Então, é um paliativo de curto prazo, porque somos, apesar de sermos autossuficientes na produção de petróleo, nós somos dependentes da importação do chamado blend, né, para que faça o último refino aqui internamente. E somos também dependentes da importação do diesel. Então, essa importação, ela realmente vem com preço internacional. Então, ainda, para mim, representa um paliativo de curto prazo que tem mostrado pouca eficiência. Tá certo, então, quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Renan Silva, ele que é economista. Muito obrigado mais uma vez, Renan. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço e fico à disposição. Grande abraço. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou até o dia 6 de abril seu ultimato para destruir as usinas elétricas no Irã. Ele afirmou que as conversas com o Teherã vão muito bem, apesar da recepção fria da República Islâmica. Trump havia dado no último sábado a Teherã 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz ou enfrentar ataques contra suas usinas de energia. Mas, na segunda-feira, prorrogou o prazo por 5 dias, alegando que o diálogo avançava. E nesta quinta-feira voltou a adiá-lo. De acordo com o pedido do governo iraniano, suspende o período de destruição de usinas de energia por 10 dias até segunda-feira, 6 de abril, anunciou Trump em sua plataforma Truth Social. Seu enviado especial, Steve Witkoff, havia dito antes que havia fortes indícios da possibilidade de um acordo e confirmou que Washington enviou ao Irã um plano de cessar-fogo em 15 pontos, por meio do Paquistão, que atua como mediador. Enquanto isso, a agência iraniana Tasnim, citando um funcionário não identificado, afirmou que a República Islâmica respondeu a uma proposta americana de 15 pontos para encerrar a guerra e agora espera que a outra parte se pronuncie. A contraproposta do Irã estabelece 5 condições, segundo a mesma fonte. Ela exige o fim dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e contra grupos apoiados por Teherã na região, uma referência ao Hezbollah no Líbano, um mecanismo que garanta que nem Israel nem os Estados Unidos retomem a guerra, reparações financeiras e o reconhecimento da soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã. E o público-alvo serão idosos, gestantes e crianças. Começa nesse sábado a campanha nacional contra a gripe nos postos de saúde. A campanha vai até 30 de maio. A meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo, que são idosos, gestantes e crianças. Um total estimado em 18,8 milhões de pessoas só em São Paulo. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu cerca de 3 milhões de doses, que estão sendo distribuídas aos 645 municípios paulistas, e todos poderão se prevenir. O influenza é uma infecção viral aguda que ataca o sistema respiratório, nariz, garganta e pulmões. Na prática, é o que se convencionou chamar de gripe, diferente do resfriado comum, provocado por outros vírus respiratórios. A vacinação pelo SUS ocorre antes do pico de circulação do vírus para garantir a segurança da população. Portanto, agora é o momento certo de se proteger. E veja a seguir, seleção brasileira pede para a França, mesmo com um jogador a mais. E ainda, ovos de chocolate estarão 30% mais caros neste ano. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, o ovo de Páscoa pode custar até 30% mais caro neste ano. Vamos ver na reportagem. Os ovos de Páscoa estão mais caros para os consumidores brasileiros. Entre 2024 e 2026, o preço médio do produto registrou aumento de 27%, reflexo principalmente da alta no custo do cacau e de outros insumos usados na produção de chocolate. Embora os valores continuem subindo neste ano, o ritmo de aumento foi menor do que o observado no período anterior. Levantamento realizado pela VR aponta que a elevação mais intensa ocorreu entre 2024 e 2025, quando os preços subiram cerca de 18%. Já entre 2025 e 2026, a alta foi de 7,8%. De acordo com o estudo, o preço médio dos ovos de Páscoa passou de R$ 63,00 em média em 2024 para R$ 74,00 em 2025, chegando agora a cerca de R$ 80,00. O levantamento analisou cerca de 13 milhões de notas fiscais emitidas por trabalhadores que utilizam a plataforma da empresa. Os dados foram coletados dentro de uma base de aproximadamente 4 milhões de usuários e consideram compras realizadas entre 2024 e 15 de março deste ano. A análise utiliza a tecnologia de inteligência artificial para identificar os produtos nas notas fiscais a partir do Código de Nomenclatura Comum do Mercosul. Enquanto os ovos de Páscoa continuam mais caros, outros itens típicos do período apresentaram um comportamento diferente. Chocolates em barra e bombons tiveram alta em 2025, mas registraram leve queda neste ano. Já alguns produtos consumidos durante o mesmo período, como o bacalhau e o azeite, apresentaram redução de preços, enquanto ingredientes como batata e azeitona continuam em trajetória de aumento. Mesmo com variações entre os produtos, o encarecimento dos alimentos tem impactado o orçamento das famílias. Em meio à inflação acumulada nos últimos anos, muitos consumidores precisam adaptar o consumo ou buscar alternativas mais baratas, o que torna cada vez mais difícil manter tradições como a compra de ovos de Páscoa e a preparação de refeições típicas da data. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Gabriel Santos. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo. E, Gabriel, parece que nós temos mais uma convocação, mais um jogador que foi convocado hoje. Conta pra gente. Isso mesmo, Kleber. Bom dia para você e bom dia para todos que estão nos assistindo. Bom, Vitor Reis é o novo convocado pelo Carlo Ancelotti. O treinador italiano chamou o jovem zagueiro após o Marquinhos ficar de fora do duelo contra a França, por uma lesão no quadril. O anúncio foi feito pós-derrota para a seleção francesa, já no canal da CBF. O técnico Carlo Ancelotti convocou o zagueiro Vitor Reis para o amistoso contra a Croácia, que acontece na próxima terça-feira. Diante de mais uma baixa no elenco, o treinador italiano recorreu ao defensor do Girona após Marquinhos desfalcar a seleção no duelo contra a França. O zagueiro do PSG sentiu dores no quadril e não chegou a treinar com bola na véspera do confronto. Ancelotti já havia perdido Gabriel Magalhães do Arsenal, devido a uma lesão no joelho direito. Com 2 desfalques confirmados, o treinador optou por chamar Vitor Reis, o jovem zagueiro formado na base do Palmeiras, que pertence ao Manchester City, mas atua no clube espanhol por empréstimo. O jogador se apresenta à seleção brasileira na manhã desta sexta-feira. Ele se junta ao grupo em Boston, nos Estados Unidos, onde a equipe já inicia a preparação para o confronto diante dos croatas. Vamos falar agora do jogo de ontem, Gabriel. Infelizmente não deu para o Brasil no amistoso contra a França. Isso mesmo, Kleber. Infelizmente não deu para a seleção brasileira. Brasil e França realizaram o primeiro amistoso da data FIFA. No primeiro tempo, aos 31 minutos, Mbappé abriu o placar para a França em uma bela jogada e uma linda cavadinha do atacante. Já no segundo tempo, o Brasil voltou melhor no jogo e logo aos 7 minutos, após uma bela jogada, o Upamecano fez falta em Wesley na entrada da área e foi expulso. Com 1 a mais, o Brasil até chegou a criar mais chances, mas aos 19 minutos acabou levando o segundo gol, muito parecido com o primeiro. Uma bela jogada em um contra-ataque da França, com mais um gol de cavadinha. E aos 33 minutos, o Brasil diminuiu com o Brenner. Tá certo, então. E ainda falando, de seleção, algo que chama muito a atenção é que as camisas oficiais foram lançadas pelas principais equipes e estão aí com um preço até que salgado, Conta pra gente, por favor. Exatamente, ano vai e ano vem, mas nada muda. Os preços dos uniformes continuam bastante elevados nas lojas, chegando até mesmo a R$ 750. Vamos conferir.
A Copa do Mundo está chegando e muitos torcedores vão em busca das camisas de suas seleções para assistirem os jogos uniformizados. Porém, estão enfrentando um problema que já é comum: os preços elevados. O novo uniforme oficial da seleção brasileira, por exemplo, tem gerado muita polêmica e discussão. O produto está sendo comercializado por R$ 750. Além disso, nas costas da camisa e no meião está bordada a palavra brasa. E muitos torcedores enxergam esse detalhe como falta de respeito à história e tradição da seleção brasileira. Porém, o alto custo dos uniformes não é um problema exclusivo no Brasil. As camisetas de outros países que vão disputar a Copa do Mundo também estão custando muito caro. A camisa oficial da Argentina, por exemplo, é ainda mais cara, podendo ser encontrada por R$ 800. Já a da Costa do Marfim é comercializada por R$ 370. Uma alternativa para quem quer economizar e estar uniformizado durante a Copa do Mundo são as camisas de torcedor, que lembram o modelo oficial, mas são bem mais baratas. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia a você, Kleber, e a todos de casa. Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Uma ótima tarde e até mais.